Então eu vou explicar um pouquinho sobre o projeto do Chef AI. No meu caso aqui eu estou utilizando o modelo da Olhama, né? Nossa API da LLM é do Olhama aqui. E primeiramente eu vou rodar o código e depois eu vou explicar um pouquinho sobre o que cada classe faz. Rodando aqui, ele vai me perguntar que ingrediente eu quero adicionar. Vou colocar ovo, 10, unidade, e eu quero adicionar mais um ingrediente. Aqui é importante falar que eu tratei um pouco sobre a questão dos erros. Então tem alguns blocos try catch que eu coloquei. Se eu, por exemplo, não enviar um ingrediente, ele vai falar que eu transformar em ingrediente. Colocar aqui case. A mesma coisa eu fiz para as outras perguntas, né? Na quantidade, transformar qualquer coisa. Ele vai falar para eu digitar um inteiro válido. Colocar 300 gramas. E não quero adicionar mais nada. Aqui ele vai pedir para eu escolher um tipo de sugestão. Vamos colocar vegetariano nesse caso aqui. E aqui a nossa IA vai pensar um pouquinho e daqui a pouco vai gerar essas 3 receitas para a gente. Então, explicando um pouquinho do código, a gente tem aqui a main, faz essa orquestração com o cliente, né? A gente tem esses blocos aqui, try catch, dentro de while, para que ele sempre fique perguntando até o usuário informar uma resposta válida. E essa resposta ela é utilizada usando esse objeto do tipo scan, que vai escanear ali o que o usuário digitou pelo console. Então, basicamente, a main faz essa questão de se comunicar com o usuário. Aqui a gente tem a classe ingredientes, onde ela é responsável por fazer um array list de cada um. Então, a gente vai colocando o ingrediente, a quantidade dele, a porção em cada array list. E depois disso, a gente utiliza esse método aqui de vira string para concatenar tudo em uma string só, para depois a gente enviar para nossa como um prompt para nossa IA. Aqui a gente tem a classe sugestão que faz a comunicação com a nossa IA. Aqui é importante ressaltar que o Olema não necessita de uma API aqui, mas eu coloquei aqui sobre comentários como eu teria que utilizar. Então tem até uma classe aqui que faz essa leitura do arquivo JSON, né, nesse caso aqui. Mas como eu não preciso utilizar, eu deixei comentado aqui. É importante falar que essa classe sugestão ela é uma classe abstrata, então tem um método abstrato aqui, que é fazer sugestão, que é sobrescrito sobre essas subclasses aqui, essas 5 subclasses, onde elas subscrevem esse método fazer sugestão e elas enviam um prompt diferente, conforme o filtro que o cliente escolheu. E aqui é onde a gente utiliza a nossa questão da gira string para mandar tudo com uma prompt para a nossa IA. Também é importante ressaltar esse arquivo .xml, que é onde a gente faz utiliza o Maven para fazer gerenciar as dependências e rodar tudo certinho. Por último, eu queria mostrar um pouco do nosso GitHub aqui, onde tem todos os arquivos do nosso repositório. Tem aqui o README, onde apresenta um pouquinho como funciona o projeto, o que você precisa baixar para funcionar em qualquer máquina. E aqui um pequeno diagrama de classes de como funciona o fluxo desse projeto. E por último, mostrar o resultado da do nosso projeto. Então aqui ele vai gerar, conforme os ingredientes que eu informei, né? O ovo e o queijo aqui, e sendo vegetariano, receitas vegetarianas. Ele vai gerar aqui 3 receitas, cada um com o nome delas, né? 3 receitas. Os ingredientes que eu preciso utilizar, como eu posso fazer isso, e aqui uma aproximação do tempo que eu levo para fazer isso. Então, basicamente, o projeto é esse. Em questão de dificuldades, eu senti um pouco de dificuldade no início para utilizar essa questão da gerenciar as dependências, de se comunicar com a API de LLM, mas com a ajuda da internet consegui fazer tudo isso.
também na questão do tratamento de erros e exclusões, mas no fim deu tudo certo e aprendi um monte com o projeto.